Graça e paz para todos vocês. Aqui é o irmãozinho que está hoje com a oportunidade de falar mais um pouquinho do nosso Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da Graça. Eu vou procurar meio de falar, vou só ler, tá? O Evangelho, e muitas pessoas não conhecem o Evangelho, que é o Evangelho que foi dado a Paulo, não o que foi dado a Pedro, tá? Pedro foi dado o Evangelho da circuncisão e Paulo o da incircuncisão, que seria o Evangelho da graça, tá? Então vamos iniciar aqui, um pouquinho já agradecendo ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pela oportunidade que Ele está nos dando de hoje nós poder falar mais um pouquinho do seu Evangelho hoje. Então, o texto do Evangelho, ele encontra-se em Gálatas 2, versículo 11, que diz assim: quando, porém, Ceifa veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Seria o que ele falava, não era coisas boas. E falando, incentivando todos os membros que tinha ali, indo pelos caminhos errados, nos caminhos de Deus, tentando voltar para trás. Por isso foi que Paulo repreendeu. Aí ele diz aqui também, no livro de Mateus, no capítulo 10, o versículo 5 e 6. Ele disse assim: e este 12 enviou Jesus e ordenou-lhe, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrais em cidade de samaritano. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse aqui que Jesus está mandando, que seria Pedro, João e Tiago, e nesse lugar aqui, esse aqui do versículo 6, para eles ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, foi o que ele respondeu quando se perguntaram para quem ele veio. Jesus veio exatamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que Jesus, o Nazareno, em carne, tá? Ele veio em carne. Aí entra uma outra discussão entre Jesus. As igrejas, tá? Não pode citar nome, então é o sistema, tá? Entre eles, sobre eles querem pregar a lei, seria Moisés. E nós não estamos na lei, nós estamos na graça, com Jesus, não o Nazareno, mas Jesus ressuscitado, Jesus Cristo ressuscitado, tá? Que ele morreu e ressuscitou. Daí ele deu a mensagem a Paulo, que é do Evangelho, porque o Evangelho de Pedro, João e Tiago era que Jesus pediu para que eles dissessem que o Jesus que estava vendo lá, que era pobre, pessoa trabalhador, era o Messias esperado, que foi divulgado pelos profetas. Era para que eles dissessem para os judeus que ele era o Messias, que aquele Jesus de Nazareno era o Messias. E eles rejeitaram eles, que aí, que pela graça de Deus, nós entramos na rejeição deles ao Criador deles, tá? Se você ver lá em Lucas 21, no versículo 17 e 18, eu acho, ou 2 ou 3 versículos, você vai ver lá por que eles rejeitaram ele. Eles esperavam um rei vindo rico, não um pobre vindo.
em toda a cidade amontado no jumentinho. Não, eles queriam um rei ali montado num cavalo alto custo, pessoa que tem dinheiro, poder aquisitivo, como o rei tinha, né? Esse poder aquisitivo. E aí eles rejeitaram Jesus e não aceitaram Jesus, mesmo com todo Pedro, João e Tiago pregando o evangelho que Jesus era o Messias das nações que os profetas haviam anunciado, tá? Mesmo assim eles rejeitaram, porque ele era pobre. Então, provavelmente com um pouquinho de ajuda do rei, que também não queria, que era Herodes, não queria outro rei, ele era o único rei que tinha, e aí juntou tudo, uma coisa com a outra, e acabaram matando Jesus, tá? Então foi esse o problema, porque ele pediu aqui para que Pedro, João e Tiago não fosse ao samaritano nem aos gentios, mas fosse as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas na frente nós vamos ver que Jesus, que eles perguntaram o que Jesus disse, tá? Então aqui está em 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, no ponto Gálacia, Capadócia, Ásia e Betina. Esse aqui era o circo aonde Pedro poderia pregar, porque era onde estavam os judeus dispersos, tá? Então Jesus mandou eles ir aqui pregar para eles, que para pregar para os gentios não foi eles, foi Paulo que veio pregar para nós, tá? Então hoje nós escutamos o Evangelho da Graça, que muitas vezes eu estou falando repetidas vezes, que muitas vezes você não conhece, ou não teve a oportunidade. Mas hoje você tem a oportunidade de ver versículo por versículo, ir lá na sua Bíblia, constatar aquilo que está escrito, aquilo que eu estou falando, não acredita, confere na Bíblia se está correto o que eu falei ou não, tá? Esse é o número 1. O homem é falho, tá? A Bíblia não falha, porque ela é escrita há 2000 anos, então você pode ter algum erro de caligrafia, mas não coisa grave, isso não pode ter. Então você confere, por favor, confere que aí, para você der crédito ao que eu estou falando, você precisa conferir. Opa, realmente o irmãozinho lá, realmente ele está falando que está escrito aqui mesmo. Porque eu só estou lendo, tá? Não estou pregando, lendo só. E para que você possa aprender e guardar no seu coração. E você vai observando aqui, e aqui tem vários lugares, Paulo está falando sobre a nossa entrada no reino. Tá? Isso aqui já está garantido para nós. Todos nós, ser humano, todos. Jesus, ele disse o grande dia, que era o juízo em Israel, que foi na Páscoa, em abril, Jesus já morto, ressuscitado, ele apareceu no ano 70 e falou com Joel, naquele grandioso dia, que seria o dia da vingança, fala meu dia do juízo, tá? Aquele grandioso dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. No servo, na serva, não escapou ninguém. Então, aquele grande dia foi derramado o Espírito. Nós já nascemos já agora. Isso aí eu estou falando em 2000 anos atrás, tá? Que foi o que aconteceu. Então, hoje, quem nasceu do ano 70, primeiro século, para cá, já nasceu tudo na graça. Porque já nasceu com o Espírito do Senhor. Tá? Todos. Você tem que vir aqui para você batizar na água, para que você seja batizado com o Espírito Santo. Você fala para a pessoa que te oferecer, você fala, meu amigo, você faz o seguinte, batiza aí os seus parentes, que eu já sou batizado lá na cruz com Jesus. E tem o Espírito dele dentro de mim. Eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tá? Eu estou mostrando para mim, né? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus, tá? Então nós só precisamos conhecer que nós somos o templo e Espírito do Espírito
Espírito Santo de Deus, tá? E se você tem um, você tem o Pai, tem Jesus e tem o Espírito Santo. São uma só pessoa. Se você tem um, você tem os três. Porque a Bíblia, em vários pontos, ela diz que Deus não habita em templo construído por mão humana. Já é uma coisa para que você fique ciente. Você vê o sistema aí, tá? Que se chama de igreja, mas não são igrejas, tá? O sistema aí, eles não querem que você saiba de jeito nenhum essas coisas. Eles querem que você saiba que Jesus ainda vai vir, não veio, ainda vai vir. Então você fica com isso na cabeça. O diabo existe e não existe, que já contei aqui também para vocês. Já provei os diabos que tem aqui nos textos da Bíblia. Quem são eles? São pessoas que simplesmente passavam por diabo. Seria opositor. Todo mundo que oposse uma palavra deles, os judeus chamavam de opositor, que na linguagem deles seria diabo. Então ele não estava xingando ninguém. Ele estava falando que é um opositor, como o humano entende, ficou esse diabo aí, e diabo está sendo aqui, diabo está desmanchando o casamento, diabo está fazendo o quê? Um bicho, um ser que nem nunca existiu. Tá? Nunca existiu. Existe a Deus. Deus é que faz tudo. Deus faz o bem, Deus faz o mal, Deus mata, Deus sara, Deus cura. Tudo é Deus que faz. Não tem esse aqui fulano fez isso, fulano fez aquilo. Se Deus livre e guarde, você entra numa briga e mata uma pessoa, não é você que matou. Deus só usou você para fazer esse trabalho, mas quem mata é Deus. Ele pode tomar quantos tiros quiser. Se Deus não quiser, ele não morre. Tá? Ele é o dono da vida. Então nós precisamos se apegar nisso e ter no nosso coração esses pequenos atos das coisas, hein? Tudo bem, meus irmãozinhos? Nós vamos ver aqui em Mateus 15, no versículo 24, o que Jesus respondeu para que ele veio, quando foi feita a pergunta. Respondeu-lhes ele, Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus vem em carne para esse fim. Em carne, tá? É quando é Jesus e Nazareno. Então ele vem em carne para isso, para essas ovelhas perdidas, que é que estava ali naquelas 5 cidadinhas que eu falei ali na 1 Pedro, que para eles ir naquelas áreas, que é onde estavam as ovelhas perdidas, era onde Jesus precisava ir, para poder ir, mandar os discípulos, a mesma coisa, pregar que Jesus era o Messias, que foi anunciado pelos profetas, principalmente pelo profeta Joel. Tá? E muitas vezes nós ficamos imunes, sem saber das coisas, e o nego está enviando o que quer para nós levar lá abaixo. Gálatas 2, verso 11, diz assim: quando, porém, Ceifa veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas, quando eles chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que era da circuncisão. Seria o pessoal da lei, tá? A circuncisão está dizendo que é o pessoal da lei. Tiago, João, era tudo da lei. Pedro, tudo da lei. Então é isso que estava com medo na época. E os outros judeus também simularam com eles, de medo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Aleluia! Até Barnabé foi embaralhado no meio do negócio. 14. Mas quando vi que não andava retamente conforme
a verdade do Evangelho, disse a Ceifa, é Pedro, perante todos, se tu, sendo judeus, vive como os gentios, e não como os judeus, como é que obriga os gentios a viver como os judeus. Isso aí, ó, esse versículo aqui, ele está em todas essas açarpão chamado de igreja. Eles querem obrigar nós a viver como os judeus, porque os judeus estão na lei antes de Cristo. Eles estão menosprezando Jesus e fazendo o povo inteiro menosprezar, como Jesus ainda vai vir nas nuvens, como está escrito lá em Apocalipse 1, versículo 7, tá? Só que aquilo já foi cumprido no ano 70, no primeiro século. Se você começar a ler Mateus 24, está escrito tudo que foi cumprido ali. É só você prestar bastante atenção que você vai ver que aquilo todo foi cumprido exatamente a vinda de Jesus. Tá? Porque quando o templo caiu em Jerusalém, e Jerusalém foi barrido, tá? Não sobrou ninguém. Os que sobrou foram o pessoal que saíram para ser escravo. Esses perderam a salvação, perderam tudo que Jesus disse. Você que está querendo salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhar. É esse que ele disse, esse versículo aí. Tá? Esse está aí no capítulo de João. Então nós precisamos ficar muito veados, porque eles querem tirar essas coisinhas de nós, tá? Eles querem colocar nós lá como judeu, quer dizer, na lei, tá? Na lei, esquecer a graça. Esse aqui que eu estou pregando para você é o Evangelho da Graça, o Evangelho que foi dado a Paulo no terceiro céu, tá? É o Evangelho de credulidade, precisa ter crédito, porque para você acreditar naquilo que tudo que está escrito. Vamos ler com uma parte aqui no livro de Efésios 2, o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio da sua carne. Desfez. Isso aqui Jesus está dizendo que isso aqui é a parede do meio da sua carne de Jesus, tá? Jesus está dizendo aqui, aquilo lá que nós devia, que eram os pecados antes do ano 70, tá? Da lei, que jogava que era 613 pecados em cima de nós que eu falo era todo mundo, tá? No início foi só para Israel, mas aí depois foi ampliado a Bíblia para o mundo, então quer dizer, a maioria ficou também. Então aqui Jesus está dizendo que foi retirado aqueles os pecados que tinha, tá? Então ele está dizendo aqui, porque exatamente os que eles querem, que nós abandonamos Jesus. Jesus está bem claro. Dos dois povos ele fez um, não existe mais judeus e gregos. Então, existe hoje um homem. Tanto faz judeu quanto o grego. O grego quer dizer o pessoal que é o gentil, tá? Tanto faz um quanto o outro. É tudo a mesma coisa. Nós fomos enxertados na figueira, no lugar daqueles que negaram Jesus. Nós acreditamos, tá? Os gentios. Então nós fomos enxertados ali. Então nós estamos enxertados. Nós não somos um conhecido de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Tá? Então aqui nós vamos ver ainda. Vai estar escrito. Só você prestar bastante atenção que você vai ver rapidinho. Efésios 2, o verso 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentil, na carne, chamado circunciso, feita pela mão de homem.
12. Estava naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao pacto da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. É o que nós estávamos, sem Deus no mundo, tá? Que na verdade nós não conhecia Deus, ouvia só de vez em quando falar, mas nós não conhecia, eu estou dizendo de mim, tá? Não conhecia quem era Deus, era só por nome que sabia. O 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. Nós aproximamos de Jesus, foi através do sangue que ele jorrou lá na cruz, por todos nós seres humanos, tá? 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. 15. Isto é, a lei dos mandamentos, contido em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Ele está dizendo aqui que ela está fazendo a paz aqui. Acabou aquele negócio lá que a gente era estrangeiro, era não sei o que lá acabou tudo, porque Jesus morreu exatamente para aniquilar aquilo ali. Tá? Então nós vamos ler mais um pouquinho aqui. Livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 12. Tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também fosse ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui você está vendo que contando o ressuscitamento de Jesus, que Deus ressuscitou. E nós ressuscitamos junto com ele também. Às vezes a gente não sabe esses pequenos detalhes. A gente precisa ler e aprender. E a vós, quando estava morto os vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Foi o que Jesus fez. Isso aí foi coisa do passado, é a coisa da lei, né? Por isso que ele teve que morrer para poder tirar isso aí de nós. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós na sua ordenança, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Era uma dívida que nós tínhamos, que seria dos pecados, né, que nós cometíamos. Então tinha uma dívida a pagar que estaria na lei. E Jesus morreu para isso. Ele está dizendo aqui que aquela dívida nossa foi cravado na lei, na cruz, desculpa. Foi cravado na cruz, tá? Porque nós não devemos nada. Nós podemos ver como, mas para Jesus, ele já nos livrou de tudo, não deve nada.
Nós não temos que estar ajudando a igreja, ajudando pregador, ele quiser que vai trabalhar. Tá? Esses caras são tudo fortes, a maioria não fazem nada, vivendo às custas do coitado de um pobre, que às vezes tira um copo de leite da mesa, da boca de um filho para poder dar dízimo e oferta. Tá? Então isso aí é um dos piores coisas que pode acontecer. Você está ajudando cabra forte, nego sem escrúpulo nenhum. Então isso aí não tem esse negócio não. O cara vai trabalhar. Então vamos ler aqui também agora um pouquinho em Hebreus, no capítulo 7, o verso 18 e 19. Que diz: Pois, com efeito, há mandamentos anterior ao rogado por causa da sua fraqueza inúteis. Aqui, Paulo está dizendo que foi abrogado, parou a coisa, porque o assunto da lei não aperfeiçoava nada. Então não tinha utilidade, estava inútil. Por isso que ele está dizendo aqui em Hebreus 18, 7 e 18. O 19 diz assim também: Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança para a qual nos aproximamos de Deus, que seria a graça, tá? Ele está dizendo a melhor que aproximou é essa, que é a graça agora pela fé. Então nós ficamos fácil de conhecer Jesus bem de pertinho, porque é pela fé agora, tá? Livro de Gálatas, livro 1, capítulo 12. Porque não a recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos ver aqui 2 Coríntios, no versículo 10. Como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirado a glória nas regiões da Acaia. Até hoje é um lugarzinho perigoso, né, meus irmãos? Gálatas 1, livro 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Era um povo que estava escutando a abelha zoar lá e estava escutando outras pessoas que na verdade estavam incentivando para aqueles que estavam acreditando desacreditassem na coisa. Por isso que Paulo chamou a atenção deles, né? Por esse motivo aí. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Então quer dizer que até o anjo que fosse era anátema, porque Paulo que tinha o evangelho, tá? E as negradas estavam tentando os pessoal para eles saírem daquilo que estava vivendo, lá fora do negócio, assim, vamos dizer assim. Tá? Como antes temos dito, assim agora
novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Está acreditado, né? Vai pregando Paulo, descendo pau sem dó mesmo. Vai para lá escutar coisa errada, não tem quer. Vamos lá. 1 Timóteo, o livro 6 e o capítulo 3. Se algum ensina alguma doutrina diversa e não se conforme com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade. 4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca da questão. E contenda de palavras dos quais nascem inveja, porfira, injúria, suspeita, maliciosa. 5. Disputa de homem corrupto, de entendimento e perverso da verdade, cuidando que a piedade é fonte de renda. Aleluia! Isso é que a maioria está pensando, não é, meus irmãos? Agora nós vamos aqui agora em 2 Timóteo, o capítulo 4 e o verso 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Você volta às fábulas, tá deixando o evangelho de lado. Efésios 3, o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Livro de Romanos 1, primeiro capítulo, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, seria nós também, judeus e nós também. 17. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Gálatas 6, capítulo, versículo 3. Pois, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É isso mesmo, às vezes a pessoa acha que é uma coisa, e faz isso, faz aquilo, está enganando ele sozinho, nem os outros, ninguém está acreditando naquilo ali, porque todo mundo sabe que as coisas só acontecem se Jesus estiver no negócio. Se não tiver, nada acontece. Mas prove cada um a sua própria obra,
e então terá motivo de glorificar somente em si mesmo e não em outrem, não em outro. Sim, porque cada qual levará o seu próprio fardo. Cada um, nós temos que carregar o nosso fardo. Às vezes a gente não quer que pôr na porta do outro, mas não conseguimos. Temos que carregar ele. Ele Deus deu para que nós possamos a carregar. 6. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas. Aquele que o instruiu, deve ser que está só instruiu. 7. Não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semeia, isto também se fará. Está vendo aí? Uns pequenos detalhes, eu faço o que eu quero, outro eu vou lá e faço o que eu quero, daí a pouquinho ele vê que Deus, se você fizer, você pode fazer, mas você vai ter que pagar. Então é bom tomar bastante cuidado, fazer sempre coisas boas para poder pagar coisas boas, né? Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifa a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tá vendo como você acreditar, dar mais onda para o Espírito é muito melhor? Você só está fazendo coisa boa. Gálatas 6, o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifará, se não houver desfalecimento, se não desistir. Gálatas 3, versículo 6. Assim como Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. 7. Sabei, pois, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Então, quer dizer, as pessoas que são da fé é filho por quê? Porque Abraão creu no que Deus falou. Não existia nada e ele creu naquilo ali que Deus havia falado. 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Todas, não uma só não, tá? Todas as nações abençoadas em Abraão. É o que está escrito. Versículo 9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia, né? Aleluia. Agora vamos ler aqui um pedacinho aqui de Romano 8, o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez tarde com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clama Abba, Pai. É o espírito que nós recebemos, tá? De Filho de Deus. 16. O
Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, né? Somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele podemos parar, que também com ele seremos glorificados. Aleluia. Mais um versículo aqui para nós aqui, Romanos 8 e o verso 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui está dizendo para todo que é chamado segundo ao propósito de Deus. Aqui nessa parte desse evangelho aqui, tem uma coisa muito boa, que você fica conhecendo quem é Jesus, quem é Deus, quem era o Abraão, como que a promessa foi feita para nós, os gentios, que hoje muitas vezes você batiza aqui, vamos chamar não sei quem para tirar um espírito de você aqui, é isso que você chega por aí. Isso para mim, uns anos atrás, isso aí era coisa de macumbaria, não tinha nada a ver com coisas de Deus, tá? Então Deus é isso aqui que nós falamos, acabamos de falar aqui, isso aqui é Deus, tá? Querendo só coisa boa para nós, dizendo que a nossa carne, ela é perigosa, se nós acreditamos nela, nós vamos comer o quê? Corrupção. Isso é o que a carne quer, contenda, brigas. Mas quando você segue o Espírito, você vai colher a vida eterna, porque o Espírito é de Deus. E se você está com ele até o final e não deu lugar à carne a fazer as coisas erradas, você vai acabando de fechar o olho e Deus te leva você para onde ele está. Tá? Eu creio que é aqui na terra mesmo. Tá? Alguns trabalhos que nós temos para fazer aqui junto com Jesus. E né, Jesus, ali mais atrás um pouquinho, mandou Pedro e mais João e Tiago ir lá para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Provavelmente tem trabalho para todos nós também lá. Só que lá nós não temos briga, porque lá todo mundo, uma só pessoa. Só existe lá os espíritos masculinos, não tem lá masculino, feminino, lá não tem feijoada, não tem churrasco, não tem cerveja, não tem nada disso. Lá nós não precisamos comer, porque somos espírito. Nós não sentimos mais dor, porque somos espírito. A dor é nesse corpo que nós estamos aqui. Mas no espírito não sente dor nenhuma. A mim não sendo a pessoa que tem problema mental. Então, eu espero que essa lidinha que eu dei aqui para vocês, que fica bem gravada no coração de todos vocês, não é de um só não, tá? Todos vocês que possam ter ouvido e aprendido do Senhor Jesus, tá? Então, é acreditado, porque a gente só ouvir, às vezes não é bom. Tem que ouvir e também aprender. Porque se você não ouvir e não aprender, você talvez não consiga entender o que está escrito, né? Então, eu gostaria de deixar para vocês esse evangelho. Se eu puder ajudar em alguma coisa, por favor, você me coloca lá nos contatos que eu passo para você, né? Aquilo que, se eu puder, tá? Te ajudar. Aquilo que você está em dúvida. Eu praticamente quase não sei nada, mas o pouquinho que eu sei, eu não ligo em ensinar para qualquer um que queira aprender. A palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Se eu aprendi, foi porque
Ele me deu condições para aprender, para ensinar. Não aprendi para morrer e levar comigo para o túmulo, não. É para ensinar a outros que também querem aprender e muitas vezes não tem nem condições, né? Às vezes não tem emprego, às vezes não tem com o que pagar, às vezes não tem nem condições para fazer. É para isso que nós temos que ajudar. Se você, meu irmãozinho, quer ajudar alguém na sua comunidade, na igreja, ajuda aqueles que estão doentes, desempregados, com filho com enfermidade grave, está gastando muito. Ajuda esses aí. E você é bem recompensado pela ajuda, tá? Não tirar nada da boca do seu filho, nem sua, nem da sua esposa, da família. Ah, não vou ter que tirar aquilo, não. Isso aí Deus não quer ser, não, tá? Se você já ganha para você comer, continua comendo porque Deus te mandou. Agora, se sobra um pouquinho, não, esse pouquinho para mim é pouco, mas para lá dá para comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão. Aí você já está fazendo a vontade de Deus. Mas ajudar nego para falar da Bíblia, quem quiser levanta e vai trabalhar. Tá? Esse é o negócio. Esse negócio do jeito que você trabalha, ele também pode trabalhar. Tá? E muitas vezes são um sujeito bem forte que pode fazer muitas coisas. Graça e paz para todos vocês. Muito obrigado.